quinto ano. Hoje nós teremos mais uma aula de matemática e hoje nós vamos falar sobre os números decimais. É uma aula explicativa somente dos exercícios que vocês farão no caderno, ok? Então vamos lá? Pessoal, só para a gente relembrar sobre os números decimais, ele está dividido pela parte inteira e pela parte decimal. Parte inteira é o número que vem antes da vírgula e a parte decimal que vem depois da vírgula. Nesse exemplo, nós temos 1 inteiro e 345 milésimos. Nós lemos dessa forma, tá bom? Agora nós vamos falar sobre a leitura de um número decimal. Então, vamos lá. Os números que nós temos antes da vírgula, eles são considerados números inteiros. E os números que vêm após a vírgula são os números decimais. Contamos da seguinte maneira. Um número após a vírgula, nós contamos como décimo. Dois números após a vírgula, nós falamos centésimos. E três números após a vírgula, nós falamos milésimos, ok? Então, aqui nós temos alguns exemplos. Por exemplo, 0,6, nós lemos 6 décimos, porque se vocês observarem, nós não temos um número inteiro, é o número 0, e somente uma casa decimal. Então, uma casa decimal consideramos décimo. No exemplo de baixo, 23,4, nós lemos 23 inteiros e 4 décimos. Temos também somente uma casa após a vírgula, aí nós lemos décimos. No próximo número, nós temos 8 inteiros e 73 centésimos. A parte inteira, nós temos o 8, número antes da vírgula, 73 centésimos, duas casas após a vírgula. Então, contamos como centésimos. O último exemplo, 5,289. Nós lemos 5 inteiros, porque esse 5 está na parte inteira antes da vírgula, e depois 289 milésimos. Nós temos 3 casas após a vírgula, então nós identificamos como milésimos. Nesse exemplo, nós estamos mostrando para vocês como nós representamos o número decimal. Este número, nós temos um ponto separando as casas de milhar, ok? Aí vocês têm unidade de milhar, centena, dezena e unidade, tá? Aí temos a vírgula para separar a parte decimal, onde nós temos décimos, centésimos e milésimos. Agora nós vamos ver sobre a representação de forma fracionária e do número decimal. Nós já fizemos bastante atividades e exercícios nas nossas aulas gravadas e também nas nossas aulas online sobre esse assunto, mas nós precisamos reforçar, tá certo? Então, vamos lá. Temos aqui um exemplo de 3 décimos representado na forma fracionária e nós lemos também 3 décimos na parte decimal. 0,3 é uma forma mais simples de leitura, tá certo? No próximo exemplo, nós temos 74 centésimos na forma fracionária, 74 sobre 100, que pode ser escrito também como 0,74, de uma forma mais simples de ser falada, ou também na nossa leitura de número decimal de 74 centésimos. Temos mais um exemplo agora de milésimo. A fração 9 sobre 1000, que pode ser escrita como, da forma mais fácil de leitura, 0,009, que nós lemos também 9 milésimos, tá certo? Então, essas são algumas formas de leitura de forma fracionária e decimal, e tem a forma mais simples, que nós lemos 0,3, 0,74, ok? Agora, nós vamos fazer os exercícios para vocês realizarem no caderno, ok? Então, vamos lá. Primeiro exercício, escreva os números
decimais. Aqui estão escritos 10 opções, 10 exercícios para vocês, onde vocês têm a parte escrita e vocês vão escrever que número que representa em forma de decimais. Por exemplo, número 1, 32 décimos. Como que eu represento em numeral essa escrita, tá certo? E assim vocês vão fazer com os outros, todos os outros exercícios. Pessoal, continuando o exercício, esse é diferente do primeiro exercício. No primeiro exercício, vocês tinham a parte escrita e deveriam fazer a parte em numeral. Agora você tem em números e vai ter que fazer a parte escrita, ok? Então, vocês vão escrever esses números, a representação dele em número decimal, na parte por extenso. Esse exercício também é bem fácil para vocês. Aqui nós temos a forma, os numerais em forma de fração, forma fracionária, e vocês terão que transformar esses numerais em forma de números decimais, ok? Primeiro, aqui eu tenho um exemplo para vocês de 7 décimos, né? A fração de 7 sobre 100. Aí eu vou escrever em forma decimal 7 décimos. E assim todos os outros exercícios.